E a tribulação? Porque a tribulação, ela é falada lá em Mateus, quando Jesus, no ensino sobre o final dos tempos, ele fala que haverá dias em que o sofrimento vai ser muito diferente como nunca houve. E tão intenso que, se possível, os próprios eleitos ficarem de fora. E nós não estamos vivendo ainda. Alguns acharam que é a pandemia, agora Jesus volta. Não. A pandemia passou, Jesus não voltou. Aí você pensa, o que pode ser pior do que uma pandemia? O que pode ser pior do que uma terceira guerra mundial? Não dá para a gente descrever, mas o fato é que vem. E diante disso aqui, porque, novamente, gente, a teologia, ela é escrita, ela é desenvolvida num contexto histórico. Ela não nasce do nada. Toda teologia é resposta a alguma coisa que estava vivendo na época. E esses posicionamentos, no meio da dificuldade, do sofrimento, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, a ascensão do Império Soviético, isso tudo gerou no coração das pessoas um anseio pela volta. A gente estava falando agora há pouco, né? A gente voltando, e o Nestor voltando lá de Itatiba, e era um caos, foi um caos a viagem, não chegava nunca, né? E a vontade, chega logo, né? E quando a gente está passando pela dificuldade, é assim, quando isso acaba? E a igreja tem tido também posicionamentos com respeito à volta de Cristo. Cristo volta quando? Não digo de data, tá? Em que momento da história Cristo volta? Tem 3 posicionamentos. O posicionamento pré-tribulacionista. Isso é com respeito à tribulação, tá? Pré-tribulacionista. Já vou colocar os outros aqui. Mésio e pós. O pré-tribulacionista, ele entende que Cristo volta antes dos 7 anos de tribulação. Inclusive é mencionado no livro de Daniel. Esses aqui são os otimistas, né? A gente pode falar assim, não, Jesus não vai deixar a igreja passar esse sufoco. Ele vai levar a igreja para si, ele vai arrebatar a igreja antes que isso aconteça. E tem vários textos que eles citam. Qual que é o argumento? Alguém abre aí pra gente, Apocalipse 3:10. E para abrir um livro diferente, 1 Tessalonicenses 1:10. Outra pessoa. Apocalipse. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eles entendem que guardar, está sendo falado, é livramento. Só que o livramento pode acontecer no meio ou te isentando da situação. Isentar também é uma coisa assim que você fica pensando, você pode ser protegido no meio da situação. Assim como muitas pessoas não pegaram Covid no meio da pandemia, ficaram isentos também Mas isso não impediu que eles passassem e experimentassem as consequências da pandemia ao seu redor. Elas foram isentas de adoecer, mas não de perder ou viver o sofrimento da clausura que a gente passou. 1 Tessalonicenses 1:10. Alguém lê, por favor. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. E aí, novamente, que manifestação de ira vindoura é essa? Ele está falando da eternidade sem Cristo, da morte eterna, ou ele está falando da tribulação? E conforme as pessoas
vão encaixando na sua cabeça como vai ser as coisas no final do tempo, elas vão começar a interpretar a luz pela lente que elas desejam. A posição pré-tribulacionista entende isso. Cristo volta antes dos 7 anos. Ele vai guardar a igreja. Ele vai isentar a igreja de passar por essa situação. Essa é a primeira posição. O segundo é o mesotribulacionista, em que Cristo volta no meio da tribulação. 3 anos e meio. E as profecias que... Algumas delas são mencionadas aqui no livro de Apocalipse, você pode perceber também lá em Daniel e nos Evangelhos. Mateus capítulo 24, 21 e 22. Alguém abre, por favor. Alguém pode ler? 24 o quê? 24, capítulo 24, versos 21 e 22. Pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Fala de tempo limitado. E aí fica aquela pergunta: que limitação é essa? Como é que é essa limitação? É que os 7 anos poderiam ser 14, 21, 30? Ou se a limitação acontece dentro dos 7 anos? Então, faz sentido? Faz sentido, mas dá para afirmar? Não. É um pouco mais difícil, né? A gente pode até considerar uma possibilidade. Mas não dá para bater o pé e dizer assim, é igual a gente falar assim, afirmar que Jesus Cristo é Senhor, isso é indiscutível. Não tem meia dúvida, meia certeza disso. É sim. Mas com respeito a esse ponto, não dá para afirmar. Apocalipse capítulo 11, verso 2, ele fala assim, ó. Mas não meça o pátio exterior, uma visão que o anjo estava dando para João, porque ele foi entregue às nações. Está falando de Jerusalém. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Pisotearão durante 42 meses. 42 meses dá o quê? 3 anos e meio. Esse é o posicionamento meso-tribulacionista, que Cristo volta. Então, nesse posicionamento, a igreja vai passar pelo sufoco, sim, até os 3 anos e meio. E se passar, vão ser os 3 anos e meio mais longos que a igreja já experimentou. 3 anos e meio. Se a gente ficar 5 dias de dengue, já é horrível, né? Imagina você passar 3 anos e meio sob perseguição, prisão, tortura, morte, vendo pessoas próximas de você passando por isso também. É tenso. Mas existe esse posicionamento e existe até alguns versículos apontando nessa direção. Talvez o que mais tem um argumento mais claro seja o Meso com respeito a isso. Mas também tem um pós-tribulacionista que acredita que a gente vai passar pelos 7 anos, como todos vão passar, contando com a graça de Deus que nos sustentará. O livro de Judas tem até uma música que fala assim: ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante dele. Esse posicionamento entende sim que o Senhor guardará a igreja, vai sustentar, vai dar condições a enfrentar os 7 anos de tribulação. Deus pode? Deus pode qualquer coisa. Deus guardou José no meio de um reinado ímpio, idólatra. Deus guardou Daniel e seus amigos no meio de um império, de 3 impérios que Daniel passou, idólatra. Eles não se contaminaram. Deus pode.
E aí assim, aqui fica assim a critério do que você vai estudar a partir da palavra de Deus para se posicionar. Mas, novamente, isso não vai definir a nossa espiritualidade. Isso não vai definir a nossa a qualidade do evangelho que nos salvou. Mas vai ter uns efeitos desse posicionamento. Esse aqui você não vai nem se preocupar tanto, vai se relaxar, né? Tá bom. Jesus vai me levar antes de tudo acontecer. Esse aqui você já começa a ficar assim, preciso me preparar. 3 anos e meio vai ser intenso. E o pós fala assim, gente, não tem jeito. Vamos ter que passar. Mas, independente de qual seja, todos eles nos levam novamente para a urgência da pregação do Evangelho e de firmar a nossa vida com Cristo. Se nem passando pela tribulação as pessoas já abandonam o caminho, esses dias aqui vão ser bem diferentes do que tudo que já se via na história da igreja. Eu não sei se você já assistiu algum filme que mostra lá os cristãos sendo jogados no Coliseu, né? E aí eles vendo aquelas cenas que mexem, né? Porque na cena aparece bebê, aparece criança. Aquilo que o Império Romano promoveu durante o império dele, durante o mandato dele, foi um negócio que fez a igreja pensar, o Nero é o anticristo. Antíoco Epifânio é o anticristo. Ele é um tipo, né? Oi? Ele é um tipo. Ele é um tipo de anticristo. Inclusive, João fala assim, há muitos anticristos já entre vocês. Já está presente. Mas a figura do anticristo, esse quando vir, ele vai fazer uma série de coisas contra a igreja. Sim. E ali ele vai separar me permita usar esse termo, homens e meninos na fé. Não estou falando que mulher vai ficar de fora, tá, gente? Mas sim, vai separar entre pessoas com um posicionamento maduro, esclarecido, decidido com respeito a Cristo ou não. Não vai ter meio crente. Não vai ter crente nominal. Ou vai ser, ou não vai ser. E o tempo que se chama hoje é o tempo que Deus está nos chamando para firmar o compromisso com Ele. Inclusive, quero estender isso aqui um pouco mais, para que a gente olhe para os nossos filhos como pessoas que precisam de Cristo hoje. Não é quando ficar adolescente, não é quando entrar na faculdade, é hoje. A gente tem que orar pela salvação dos nossos filhos, dos netos, dos nossos irmãos, porque esses dias aqui não vai ser assim, eu sou amigo do Nestor, sou amigo do pastor. Eu toquei junto com o Josimar na igreja. Vai ser só você e Cristo. Ou você sozinho. Gente, o livro do Apocalipse, ele não apenas chama para a urgência, mas ele está berrando. Acorda, igreja. Vai esperar a perseguição chegar à sua porta para fazer alguma coisa, para se comprometer com Cristo? O título do livro de Apocalipse, na verdade, tem algumas Bíblias que apresentam diferente. Que é o livro de Revelação, outros chamam Apocalipse de João. Entendeu? Essa Bíblia aqui não é de estudo, então não tem nem esse título aqui. Mas a revelação de Jesus Cristo que ele deu para mostrar para os servos as coisas que devem acontecer em breve. E o tema central do livro de Apocalipse não é fim do mundo. O tema é Jesus Cristo. E como eu falei nas primeiras lições, os livros apocalípticos foram dados para trazer esperança para o povo. Por mais que você se assuste com o livro de Apocalipse, né? Ele está dizendo, fique firme na fé. Mantenha os olhos em Cristo. Porque o fato é que
Independente do posicionamento, se é pós, meso, se é pré, se você crê no milênio ou não, o fato é que a volta de Cristo ela é súbita, mas não sem sinais. Por isso a gente tem que aprender a fazer a leitura do nosso tempo. Como é que está o nosso tempo? O apóstolo Paulo ele fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 em diante, a gente não precisa ler tudo, mas ele fala assim, ó, saiba que nos últimos dias, e aí fica difícil você dizer assim, se os últimos dias compreende um período de 100 anos, de 50, de 30, mas o fato é que a gente vai observar, e já está observando isso. Nós estamos 2000 anos mais próximos da volta de Cristo que Paulo esteve. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros, e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão amigos, serão imprudentes, cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Por gentileza, pastor, qual é a passagem? 2 Timóteo 3, a partir do verso 1. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. É bem o nosso tempo, né? Eu estava vivendo nossa cidade. Nós já estamos vivendo esse tempo. E a volta de Cristo é súbita. Quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o fim. O fim desta era. A volta não tem data marcada. Se alguém falar, eu calculei os números aqui, o pessoal tem um negócio de numerologia na Bíblia. Eu calculei e fiz os cruzamentos das informações, Cristo vai voltar dia tal. Mentiroso. Foge. O próprio Jesus disse que nem o filho. Jesus se isentou. Ele não é Deus? Ele é Deus, mas ele também pode se isentar. Ele é Deus. Só o Pai sabe. A volta é súbita. Mateus 24, 44 fala disso. Ela vai ser... Já pregamos isso, né? Visível. Todo olho verá. Não me pergunte como é que vai ser. Ainda mais na era da internet que a gente está agora, né? Eu não sei se vai ser uma coisa sobrenatural em que, né, Jesus vai assim, vai se ver todo mundo de alguma forma ver. Ao mesmo tempo aqui no Japão. E no Japão, porque lá é noite, né? Como é que vai ser? Aqui é dia, lá é noite. Mas o fato é que todo olho verá. E não apenas no sentido literal, mas é que assim, ninguém ficará sem saber que ele voltou. Como ele fará? Não sei, e também eu prefiro ficar na simplicidade que ele vai voltar. Vai ser visível. Vai ser pessoal. Assim como viste subir o verão, vindo sobre as nuvens. Ele volta pessoalmente. Eu não vejo a hora disso acontecer. Eu espero que seja agora, enquanto eu estou assim, né? Eu até falei com meus filhos, falei assim, eu não faço questão de ter netos, não. Desde que Jesus volte antes, né? Mas se Jesus voltar um pouquinho mais para frente, eu quero ver. Mas se não, eu espero nem envelhecer. Chegar ali à minha terceira idade. Encontrar com Cristo precisa ser o anseio do nosso coração. Paulo vai falar o quê? Que a coroa já está preparada, não só para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Você tem que amar a vinda de Jesus Cristo, ou tem algo errado com você, não é com Jesus. Pedir a vinda dele, Maranata. Trabalhar, viver para aquele dia, ansiar. Eu não sei como é que o Nau estava no dia do casamento, né? A Arissa vai entrar lá e a gente tá lá. Ou o Fernando, né? Gente, quando eu estava no meu casamento, a Yumi apareceu atrás da porta de vidro, só dava assim, foi um branco, né?
E eu estava cantando quando ela entrou. Eu falei, eu vou cantar assim, ó. Se eu olhar para ela, eu vou parar de cantar. O anseio para ver, para encontrar. Tem que estar isso no coração do crente, do cristão. E por ser pessoal, vai ser corpóreo. Há algumas seitas que falam assim, não, que Jesus ele vai voltar assim em espírito. Não. Ele ressuscitou carne, perfeito, mas foi em carne. Ele comeu pão, comeu peixe com os discípulos. Ele falou, Tomé, toca aqui nas feridas. Aqui do lado, onde a lança entrou. Ele volta pessoalmente. E esse dia vai ser de consolo. É tão bom quando sonha com Jesus voltando. Não sei se você já sonhou Jesus voltando. A última vez que eu sonhei, eu falei assim, Deus acabou. Acabou a espera. Consolo para o coração. Alívio. Gente, a volta de Cristo, ela é certa. E ela será um consolo. A esperança, por isso que quando a gente lê na Bíblia, fala que a esperança de Israel, quando fala assim que a minha alma anseia por ti como a corça, suspira pelas águas, não é só pelo socorro de Deus, mas é por esse encontro. E se Davi estava esperando o socorro de Deus na situação que ele estava convivendo, imagina a igreja experimentar, ver aquele que, por toda a sua existência, creu, trabalhou, esperou e finalmente verá pessoalmente. A gente tem que estar apaixonado por Jesus nesse sentido. Jesus, eu quero te ver. É aquela música, né? Abre os olhos do meu coração. Isso também tem que ser colocado no contexto da volta de Cristo. Quero te ver, Senhor. Ver a Cristo. Será dia de consolo para o justo. Alguém abre para a gente Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse 21, verso 4. E outra pessoa, leia o versículo 8, por favor. Vai ser dia de consolo para o justo e uma outra coisa para os ímpios. 21, versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Não haverá pranto, não haverá luto, não haverá mais despedida, não haverá mais dor. Todos os efeitos do pecado serão destruídos, foram anulados na obra de Cristo na cruz. Apesar de ter efeito sobre nós ainda, nós vivemos esse corpo que sofre efeito do pecado, que adoece, que sofre perdas. Mas naquele dia não haverá mais, porque as primeiras coisas passaram. 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Consolo para os que em tempo creram no Senhor, e condenação para aqueles que rejeitaram. Naquele dia, a justiça vai arquivar o caso. No sentido de que vai encerrar. Condenados, justificados, salvos. Ou culpados e condenados. Naquele dia haverá. Por isso o tempo, como diz Hebreus, no dia que se chama hoje, ouçam o Espírito de Deus. Ouvir Deus hoje.
É o dia em que a justiça vai ser saciada. Capítulo 20, versos 4 a 6. Uma pessoa leia para a gente, por favor. Quem abriu? Pastor, por favor, de novo, qual? Apocalipse 20, versos 4 a 6. Vi também tronos, e nesses sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. É um quadro bem forte, né? Fala de decapitado. Isso é uma coisa que os fundamentalistas árabes fazem, né? Decapitação dos infiéis Muçulmanos. dos muçulmanos. Mas sabe que isso não acontece só lá fora. Por causa da religião islâmica. Acontece em outras situações também. Lá na Índia, os que perseguem os cristãos não são só o grupo islâmico que tem lá. Mas os próprios hindus também, alguns perseguem. Os radicais perseguem os cristãos. E o Império Romano, ele não era nem hindu e nem muçulmano. Cortou a cabeça de muita gente. Muita gente foi morta por causa do nome de Cristo, por causa da sua fé em Cristo. E nesse dia, esses que foram tomados pela morte, estando em Cristo, participarão da primeira ressurreição. Amém. Eles serão salvos. Gente, haverá duas mortes, a morte física e a morte eterna. Onde vai ser selado, não vai ter mais como voltar. Mas aqueles que foram ressuscitados, para a salvação, eles terão a sua justiça saciada. Um pouco mais para trás, no livro de Apocalipse, fala assim: até quando, Senhor, esperaremos? E aí o anjo, e Deus fala assim: até quando a taça da ira de Deus estiver cheia. A justiça acontece. O mais injusto que o mundo que esteja vivendo, o mais as coisas estejam acontecendo debaixo do nosso nariz, ali de forma descarada, a justiça um dia vai ser saciada. Não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus vai passar régua sobre todas as coisas erradas. A gente não pode ter dúvida disso. Porque senão a gente acaba indo para o radicalismo. E aí vira o extremista. Por isso que o extremista, gente, ele não é uma coisa assim, coisa de louco. Foram pessoas que não suportaram a situação e disseram: eu vou ter que fazer alguma coisa. Lembra de Pedro? O soldado chega para prender Jesus, Pedro fez o quê? Gente, vou dar flores para vocês. Não faz isso. Nada. Ele falou assim: já vou arrancar a orelha de algum aqui, ou alguma coisa, para mostrar que o negócio aqui é sério. O radicalismo, ele é só um pulinho depois da indignação descontrolada. Por isso a gente precisa. Pode ficar indignado? Deve ficar indignado que está errado? Tem que ficar. A gente não pode ficar feito barata morta lá assim: estão roubando, estão acontecendo, e você fala: sempre foi assim. Cuidado. Você precisa se posicionar. Eu não concordo com isso, está errado. Mas veja lá como vai conduzir a ira que está no coração. Para que a gente não dê razão
munição para as pessoas que falam, aí ó, os fundamentalistas aí. Mas a gente precisa se posicionar. Errado. Aos olhos de Deus é errado. Não é questão cultural, não é questão da fase da vida, não é questão do tempo que se vive. Errado aos olhos da Bíblia. É errado, ponto final. Agora, como a gente vai tratar disso nos nossos relacionamentos, na vida da sociedade, são outros 500. Mas a gente tem que se posicionar. É errado. E por último, nós devemos, isso deve nos levar a ansiar a volta de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo, novamente. Filipenses 3, 20. Paulo sempre volta para o tema do céu. É interessante. Sempre que Paulo vai escrever alguma carta, ele aponta para Jesus Cristo e de algum modo ele aponta sempre para o céu. Pela necessidade dos destinatários da carta que ele estava escrevendo, como também da mensagem do Evangelho. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor. Paulo, de novo, Paulo ansiava pela volta de Cristo. E isso movia Paulo a pregar, fazer missões. Se tem um motivo legítimo que a gente tem que ter na nossa vida para a gente fazer o que faz para Deus. Por amor ao Senhor. Tá bom, por amor ao Senhor. Mas faça pela volta dele. Por isso que uma pregação, uma igreja, uma mensagem que fica só no agora, na bênção do agora, nos problemas do agora e não aponta para a volta de Cristo, é uma teologia furada. Porque era como se a gente passasse a eternidade aqui nesse mundo. Esse mundo vai ser desfeito. Não é aqui o nosso lugar. É com o Senhor. E se a gente realmente ama o Senhor, a gente vai trabalhar para esse dia. Porque o quanto a gente quer algo, ele é proporcional ao esforço que a gente vai fazer para ter. Se a família representa algo muito importante na sua vida, você vai lutar por ela. Se entrar numa faculdade é importante para você, ou formar numa faculdade é importante para você, você vai se esforçar para fazer isso. Se nós amamos a Cristo, nós vamos viver para Ele. Vai todo mundo para missões? Não. Para missões lá fora? Estrangeiras? Não. Uns vão, outros ficam. Mas enquanto esses que estão indo, eles estão indo, trabalhando e vivendo o Evangelho e testemunhando de Cristo. E você que fica, vai continuar trabalhando, vivendo o Evangelho, aproveitando as oportunidades para ser diferente dos demais. Não esquisito, mas ser diferente. E ser diferente significa o quê? Que nós somos parecidos com Cristo. Devemos ansiar pela volta do Senhor. Vou desejar a volta dele. Como já falei, 2 Timóteo 4:8. E assim a coroa da justiça está reservada não apenas para mim, mas para todos quantos amam a sua vida. Quanto você ama a vida de Cristo? Quanto você quer? Não, Jesus não volta, eu não casei ainda. Pode casar e ficar aqui junto com os outros que vão ficar deixados para trás, naquele filme, né? Deixados para trás. Eu posso não ter muita coisa que eu gostaria de ter, mas entrar no céu não tem preço, né? Não é credit card não, né? Não tem preço. Por isso que nada do que esse mundo pode nos oferecer vale mais do que Cristo. Por isso a nossa alegria não está em ter coisas. Paulo falou que sem passar necessidade, sem ter abundância. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque os olhos dele não estavam aqui. Estavam lá. E por isso a nossa vida tem que ser focada lá. Porque quando é focada aqui, aí você vai gastar o seu dinheiro,
vai gastar o seu tempo, a sua vida, com coisas que você não vai poder preservar para a eternidade. Porque por mais plástico que faça, por mais, cuide dessa aparência do corpo, um dia a pele vai envelhecer. Ou um câncer pode tomar uma parte de você. No final a gente vai terminar ali, vestido de paletó de madeira. Esse corpo bonito, formoso, não tanto, né? Ele vai passar. Mas o corpo que o Senhor dará a todos quantos creram nele, como Senhor e Salvador, esse corpo é incorruptível. Será incorruptível, como o Senhor. Que o livro de Apocalipse nos empurre na direção dele, de Cristo, e nos incentive a servir a Deus com fidelidade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra renova o nosso ânimo, porque nos faz tirar os olhos das coisas que só parecem ser, para aquelas que verdadeiramente são. São eternas, são seguras, são do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver a nossa vida hoje para o Senhor. Trabalhar como se tivesse o patrão e o cliente fosse, Senhor Deus, o Senhor. Porque no final das contas, Pai, o Senhor é a pessoa que recebe tudo que nós fazemos. E nos ajuda, Deus, a fazer o melhor. Mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que as pessoas não valorizem, Pai, nós queremos fazer, porque queremos fazer para Ti. E fazer de todo o coração. E dá-nos força, Senhor Deus, para fugir das tentações, para enfrentar, ó Deus, a nossa carne que, ó Deus, muitas vezes nos tenta a não ter tempo com o Senhor, a não vir à igreja, a não ser testemunha do Senhor onde o Senhor nos colocar. Nos tira, Senhor Deus, dessa vida cômoda e nos traz, Senhor Deus, para esse campo de batalha que é a vida cristã, Senhor Deus, mas não sem armadura, sem proteção, mas, ó Deus, que a nossa vida esteja revestida da verdade, revestida do Evangelho, revestida de uma vida de santidade, revestido, Senhor Deus, da fé que nos protege dos ataques que vem, Senhor Deus, do inimigo. Eu te agradeço por essa manhã. E, ó Deus, continua conosco, Pai, no culto. Oramos em nome de Cristo. Amém.